A Artemis II não vai apenas levar astronautas de volta à Lua, vai levá-los a viver algo que nem mesmo a Apollo chegou a experimentar dessa maneira. Durante décadas, as missões Apollo foram tratadas como o auge absoluto da exploração humana. O momento em que a nossa espécie deixou a Terra, cruzou o vazio e alcançou outro mundo com os próprios olhos e a própria fragilidade. E tudo isso continua sendo verdade. Mas a Artemis II vai demonstrar algo que quase ninguém ainda está percebendo, que mesmo depois da Apollo, a Lua não se esgotou como experiência humana, que ainda era possível voltar e viver algo diferente, não apenas por causa da tecnologia, não apenas por causa da missão, mas pela forma como uma tripulação moderna vai sentir a viagem. Porque a Artemis II não será uma cópia do passado, será outro tipo de trajeto e outro tipo de distância, outra maneira de perceber a Terra, a Lua e o próprio vazio. E isso significa que a tripulação da Orion não vai apenas ver o ambiente lunar, vai vivê-lo de uma forma que os astronautas da Apollo nunca chegaram a experimentar exatamente assim. Essa é a verdadeira virada dessa missão. Durante anos, quando pensamos em voos lunares, pensamos no Saturno V, nas cápsulas Apollo, na tensão da descida, nas pegadas sobre a superfície e nas imagens que pareciam definitivas. Parecia um capítulo encerrado, quase intocável. Mas a Artemis II pertence a outra era. Uma era que não precisa repetir cada passo para voltar a ser histórica. Uma era que pode retornar ao mesmo destino com outra arquitetura de missão, outra nave, outra duração e outra forma de habitar o trajeto. E isso muda tudo. Porque uma coisa é viajar rumo à Lua em plena corrida espacial, com o peso brutal de ser a primeira geração a tentar isso. E outra muito diferente é fazer isso meio século depois, dentro da Orion, uma nave pensada para uma nova etapa da exploração. Os astronautas da Apollo fizeram algo irrepetível, mas os da Artemis II vão descobrir outra verdade, que voltar à Lua não significa voltar a sentir a mesma coisa. Significa descobrir o que a primeira geração não viveu dessa maneira. A primeira coisa que vai mudar será a sensação de distância. A Apollo foi extraordinária, mas suas missões eram dominadas por um objetivo central muito concreto: chegar, operar, voltar. A Artemis II, em contrapartida, vai colocar muito mais peso na experiência do próprio trajeto. Não apenas em se aproximar da Lua, mas em como é seguir até ela dentro de uma nave mais espaçosa, em uma missão mais longa e com mais margem para absorver psicologicamente a distância. E isso significa que a tripulação terá mais tempo para experimentar algo que no passado muitas vezes ficava comprimido pela urgência histórica, a transformação da Terra em um objeto pequeno. Existe um instante em toda missão de espaço profundo em que o planeta deixa de parecer tudo e começa a parecer algo frágil. No início, a Terra ainda é imensa, dominante, quase protetora. Mas à medida que a nave se afasta, acontece uma ruptura silenciosa. O mundo inteiro começa a encolher. Os oceanos, as nuvens, os continentes, as cidades, toda a história humana, tudo se comprime em uma esfera suspensa na escuridão. Não é apenas uma imagem bonita, é uma correção brutal de escala. E, embora os astronautas da Apollo tenham vivido essa transição, a Artemis II vai vivê-la de outra forma. Terá mais tempo para senti-la, mais tempo para conviver com ela, mais tempo para perceber como muda, dentro da própria mente, a ideia de lar quando o planeta inteiro começa a parecer uma pequena luz no meio do vazio. Isso importa mais do que parece, porque a exploração espacial costuma ser contada em números, trajetórias e motores, mas a experiência humana de viajar tão longe não se reduz a dados. Ela também se mede por como muda a percepção de si mesmo quando se descobre que tudo aquilo que parecia imenso cabe em uma única janela.
Esse é um dos efeitos mais profundos do espaço. Ele não ensina apenas o quão grande é o universo. Ensina o quão pequeno pode parecer o berço de toda a vida conhecida. E a Artemis II vai levar essa sensação a outro nível, porque a missão não vai se aproximar da Lua para repetir exatamente o olhar da Apollo. A geometria do voo, a altitude do sobrevoo e a forma do trajeto farão com que a tripulação observe o ambiente lunar a partir de uma perspectiva mais ampla. Em vez de uma experiência tão dominada pela proximidade da descida, a Orion permitirá uma contemplação mais panorâmica do mundo lunar. Eles verão mais superfície de uma só vez. Verão regiões inteiras se abrindo sob eles. Verão grandes extensões do lado oculto, iluminadas de uma forma que não foi vivida do mesmo jeito nas missões do passado. E aí aparece uma das diferenças mais fascinantes de toda a missão. Durante muito tempo, a Lua foi tratada como um destino já conhecido, algo explorado, cartografado e quase domesticado pelas imagens históricas da Apollo. Mas a verdade é que ela continua sendo um mundo imenso, capaz de mudar completamente dependendo do ângulo, da altitude, da luz e da velocidade com que é observada. A Artemis II não vai chegar para deixar novas pegadas, mas vai devolver à Lua parte da sua capacidade de assombro, porque vai mostrá-la não como o cenário de uma lembrança gloriosa, mas como um mundo inteiro. Ver a Lua de uma altitude maior não a torna menos intensa, a torna mais completa. Dessa perspectiva, os astronautas não vão ver apenas um pedaço de terreno, vão ver a arquitetura da paisagem lunar se abrir em uma escala diferente. Bacias, crateras, sombras, elevações e cicatrizes de impactos antigos aparecerão como parte de um único corpo geológico. É a diferença entre olhar uma rua e ver uma cidade de cima pela primeira vez. A Apollo mostrou a proximidade heróica. A Artemis II mostrará uma visão mais vasta, mais geológica e mais total da Lua. E isso terá um efeito emocional enorme, porque a Lua muda quando deixa de ser um simples objetivo e se transforma em um horizonte inteiro. Sua superfície deixa de parecer um cenário para astronautas e começa a parecer o que realmente é: um mundo antigo, golpeado, imenso e profundamente alheio a qualquer experiência humana natural. Cada cratera visível dessa altitude não falará apenas de um ponto específico, mas de uma história total de violência cósmica. Cada sombra profunda lembrará que a Lua não é a esfera serena do céu noturno, mas um território de contrastes extremos e de silêncio absoluto. A tripulação da Artemis II não vai apenas olhar para outro mundo. Vai olhar para um mundo que, mesmo depois da Apollo, ainda pode parecer novo. E nenhuma parte dessa experiência terá tanta força quanto o lado oculto. O lado oculto da Lua sempre esteve cercado por uma mistura de ciência, fascínio e peso psicológico. Não porque esconda algo fantástico, mas porque representa uma forma pura de separação. É o lado que não vemos da Terra, o lado que fica fora da nossa experiência cotidiana. O lado que, mesmo na era das sondas e dos mapas, conserva um poder simbólico enorme, porque, quando uma tripulação se aproxima dessa região, acontece algo que transforma completamente a missão. A Lua deixa de ser um destino visível de casa e se transforma em uma barreira real entre os astronautas e a Terra. A Apollo viu o lado oculto, sim, mas a Artemis II vai vivê-lo com outra amplitude. A altitude e o ângulo do sobrevoo tornarão possível que a tripulação observe grandes áreas iluminadas dessa região com uma sensação mais aberta, mais panorâmica. Não será apenas a passagem técnica por um trecho do mundo lunar. Será uma contemplação mais ampla de uma parte da Lua que sempre carregou uma força especial na imaginação humana. E isso importa porque o lado oculto não é experimentado apenas com os olhos. É experimentado com tudo o que significa estar atrás dele. Atrás da Lua,
a Terra desaparece como interlocutora. E aí chega um dos momentos mais intensos de toda a missão, entre 30 e 50 minutos, sem comunicação com o planeta. Visto da Terra, isso pode parecer apenas uma consequência geométrica do voo, mas vivido de dentro da nave é outra coisa. Porque ali o silêncio deixa de ser uma ideia e se transforma em uma condição real. Até então, a missão continua ligada ao planeta por uma rede constante de voz, dados e presença humana remota. Sempre existe alguém do outro lado. Sempre existe uma confirmação possível. Mas no instante em que a Orion entra atrás da Lua, isso desaparece. Não porque a missão esteja falhando, mas porque a própria Lua se transforma em um muro gigantesco entre a tripulação e toda a civilização. Isso é algo que a Apollo também conheceu, mas a Artemis II vai experimentar dentro de outro contexto. Hoje sabemos mais sobre isolamento, mais sobre psicologia de missão e mais sobre o peso do silêncio em um voo tripulado. E também sabemos que, dentro de uma nave como a Orion, mais espaçosa e pensada para o espaço profundo, a experiência interior do blackout não será igual à das cápsulas do passado. A tripulação terá mais margem para perceber essa mudança, mais tempo para sentir o estranho momento em que a humanidade inteira fica do outro lado de uma massa de rocha morta, e a única coisa que existe é a nave, os companheiros e o vazio. Isso muda completamente a percepção da viagem, porque uma coisa é estar longe da Terra e outra muito diferente é sentir-se fora do seu alcance imediato. No lado oculto, durante esse blackout, os astronautas não estarão apenas longe, estarão ocultos, suspensos em uma região onde a voz do planeta deixa de acompanhá-los por um trecho que, embora previsto, continuará sendo profundamente inquietante. A Lua já não será apenas o objeto que estão observando, será o corpo que os separou do resto da espécie. Dentro da Orion, essa diferença também será real. A nave oferecerá uma experiência física diferente da Apollo. Não se trata apenas de medidas, trata-se de como a convivência muda quando o espaço interior, a arquitetura do veículo e a duração do trajeto geram outro tipo de dinâmica entre os tripulantes. A Artemis II não consistirá simplesmente em resistir dentro de uma cápsula histórica. Consistirá em habitar uma nave concebida para uma nova etapa da exploração. E isso altera a forma como se vive cada hora da viagem. O espaço interior muda a mente, muda a convivência, muda o ritmo de cada dia, muda até a forma de olhar pela janela, a maneira de dormir, de se mover, de compartilhar silêncios e de dividir a atenção entre procedimentos e assombro não será a mesma da Apollo. E isso significa que a experiência não mudará apenas fora da nave, e também mudará dentro dela. Quando a Artemis II completar essa primeira parte do trajeto, ficará claro algo fundamental, que voltar à Lua não significa repetir a emoção do passado, mas abrir uma experiência nova, uma experiência mais ampla, mais psicológica, mais imersiva e mais consciente do que significa deixar a Terra para olhar outro mundo a partir de uma perspectiva que nem mesmo a Apollo chegou a viver da mesma maneira. E essa diferença ficará ainda mais intensa à medida que a missão avançar. Porque uma vez que a tripulação tiver sentido o afastamento da Terra, a amplitude da paisagem lunar e o silêncio atrás da Lua, a viagem deixará de parecer uma simples missão orbital. Começará a parecer uma experiência humana completa, e como uma forma diferente de entender o que significa habitar o espaço profundo durante vários dias, enquanto dois mundos trocam lentamente seu peso dentro da mente. Isso é algo que a Apollo não viveu exatamente do mesmo jeito. Não porque suas missões fossem menos extraordinárias, mas porque estavam dominadas por outra lógica. Eram voos atravessados pela pressão histórica de serem os primeiros. A Artemis II, em contrapartida,
poderá transformar o próprio trajeto em uma parte muito mais protagonista da experiência. E isso fará com que a missão não seja medida apenas pelo que faz, mas pelo que permite sentir. Dentro da Orion, cada hora terá um peso diferente. Não será apenas uma questão de sistemas ou tarefas programadas. Também será uma questão de convivência, de ritmo mental e de adaptação a um ambiente que não se parece com nada terrestre. A nave se tornará, durante dias, o único espaço real da tripulação. Não haverá ruas, gravidade estável, ar livre, nem sons naturais organizando o tempo. Apenas o interior da Orion, o zumbido dos sistemas e as vistas do vazio mudando lentamente além do vidro. Isso altera a percepção de uma forma profunda, porque quando o espaço interior se transforma no seu único mundo imediato, cada detalhe ganha importância. Como você se move, como descansa, como compartilha silêncios, como sustenta a concentração, enquanto sabe que está vivendo uma das viagens mais estranhas possíveis para um ser humano. E é aí que a Artemis II pode parecer muito mais moderna do que a Apollo. Não apenas por causa da nave, mas pela forma como uma missão atual entende que o fator humano não é um detalhe secundário. A experiência já não será apenas chegar perto da Lua, mas será também aprender a habitar à distância. E essa ideia importa muito mais do que parece, porque uma parte do futuro da exploração humana depende exatamente disso. Não apenas de construir foguetes mais potentes ou naves mais seguras, mas também de sustentar psicologicamente a distância, o isolamento e a ausência de referências terrestres. A Artemis II será um passo importante nesse aprendizado. Cada momento da travessia servirá também como ensaio para o futuro. Como se sente a separação da Terra? Como a mente muda quando o planeta se reduz a uma esfera? Como se vive um blackout real de comunicações atrás da Lua? Como a convivência responde dentro de um ambiente fechado durante dias? Tudo isso terá valor para além desta missão concreta, porque a Artemis II não vai apenas viajar ao ambiente lunar, e também começará a desenhar como será sentida uma nova etapa da viagem humana para além da órbita terrestre. E quanto mais se pensa nisso, mais impressionante se torna aquilo que eles vão viver, porque durante meio século, a Lua foi tratada como o cenário de uma façanha encerrada, algo pertencente à memória gloriosa da Apollo. Mas a Artemis II vai reabri-la de outra maneira, não como repetição, mas como redescoberta. A tripulação não vai encontrar uma lua nova no sentido literal, mas sim uma nova forma de senti-la, porque o assombro nem sempre nasce da primeira vez. Às vezes nasce de olhar para algo já conhecido a partir de uma posição completamente diferente. É exatamente isso que o sobrevoo lunar da Artemis II fará. A Lua não aparecerá apenas como um corpo celeste famoso. Aparecerá como uma presença imensa, dominante, completa, de um relevo total de crateras, bordas, sombras e bacias, que se estende sob a nave em uma escala difícil de absorver imediatamente. E essa visão mais aberta pode provocar uma reação diferente da Apollo, menos centrada na proximidade extrema e mais na compreensão avassaladora de que se está contemplando um mundo inteiro. Isso tem uma força psicológica enorme, porque ver a Lua como totalidade não a torna abstrata, a torna mais real, mais dura, mais antiga, mais alheia, faz com que ela deixe de parecer um símbolo do céu noturno e se transforme em uma geografia completa, em um lugar de violência congelada, marcado por bilhões de anos de impactos e sem nada que lembre os ambientes onde a vida humana nasceu. A Lua deixará de ser apenas bela, começará a ser imponente, e isso pode mudar completamente a memória da missão, porque, quando os astronautas voltarem, não terão vivido apenas uma viagem histórica, terão vivido uma reeducação do olhar, terão visto a Terra encolher até parecer frágil, terão sentido o vazio entre dois mundos,
Terão contemplado o lado oculto com outra amplitude. Terão atravessado um trecho de silêncio real atrás da Lua. Terão compartilhado uma experiência de distância que não se parece totalmente com nenhuma missão tripulada anterior. Esse conjunto é o que torna a Artemis II única. Não é uma única cena. Não é apenas o blackout, nem apenas a visão panorâmica da Lua. É a soma de tudo isso, o acúmulo de mudanças pequenas e enormes que transformam uma missão lunar em algo muito mais profundo do que um percurso orbital. E aí está talvez a maior diferença em relação à imagem popular da Apollo. Na Artemis II, aí no trajeto inteiro poderá ser sentido como uma experiência protagonista, não apenas como o caminho para outra coisa. Isso também explica por que não é necessário alunizar para que essa missão seja histórica, porque durante anos, muita gente mediu a grandeza lunar com uma única régua: pisar na superfície, como se todo o resto fosse uma versão menor. Mas a Artemis II vai demonstrar o contrário. Vai mostrar que o ambiente lunar, vivido a partir de uma nova arquitetura de missão, pode abrir uma fronteira humana diferente. A fronteira da percepção, a fronteira do isolamento, a fronteira da amplitude visual, a fronteira de uma missão que transforma a distância, o olhar e o silêncio em uma vivência histórica por si só. E isso não é pequeno, é enorme, porque se algo a Apollo nos ensinou, foi que a Lua podia ser alcançada. Mas a Artemis II pode ensinar algo igualmente importante para o presente: que a experiência lunar ainda tem a capacidade de se transformar quando mudam a nave, a duração, o perfil de voo e a sensibilidade da época, que ainda era possível voltar a olhar para a Lua com uma mistura de assombro e estranheza genuína. Também por isso, a Orion será muito mais do que um veículo. Será o filtro através do qual a tripulação perceberá o trajeto, a distância e o ambiente lunar. A maneira como a nave organizar o espaço, o descanso, a observação e a convivência influenciará diretamente a forma como a missão será lembrada. Não será uma cápsula histórica comprimida ao máximo dentro de uma corrida. Será uma nave de outra época, e isso fará com que a narrativa humana do voo também mude. A Apollo foi vivida como irrupção. A Artemis II pode ser vivida como imersão. Essa diferença narrativa é decisiva, porque a Artemis II não precisa competir com a Apollo em termos de primeira vez para ser extraordinária. Basta demonstrar que ainda existia outra maneira de percorrer essa mesma distância e de habitar psicologicamente o caminho até a Lua. Uma maneira mais prolongada, mais consciente e mais aberta aos efeitos humanos da viagem. E é aí que a missão começa a apontar mais longe do que a própria Lua. Porque tudo o que a tripulação viver será também uma preparação para o que virá depois, para a forma como a humanidade terá de aprender a existir entre mundos se realmente quiser avançar mais além. Quanto pesa a distância? Como age o silêncio? Como muda a identidade de uma tripulação quando ela deixa de se sentir próxima da Terra? Tudo isso fará parte da missão, mas também do aprendizado para o futuro. Quando a missão terminar, o dado técnico continuará impressionante. 4 seres humanos terão retornado ao ambiente lunar dentro de uma nave nova. Mas o que realmente ficará na memória será outra coisa. Ficará a ideia de que ainda era possível experimentar o ambiente lunar de um modo que a primeira geração nunca chegou a conhecer assim. Ficará a prova de que a Apollo não esgotou toda a experiência lunar. Ficará a constatação de que ainda existia outra maneira de sentir a distância, outra maneira de olhar para o lado oculto, outra maneira de viver o silêncio atrás de um mundo. E essa pode ser a verdadeira grandeza da Artemis II. Não apenas voltar à Lua, mas voltar de uma maneira capaz de mudar a nossa percepção do que uma viagem lunar pode significar para a mente humana. As não se limitar a repetir o passado, mas abrir uma nova experiência dentro do mesmo destino.
demonstrar que ainda restavam formas inéditas de assombro, de isolamento, de escala e de silêncio, e lembrar toda a humanidade de que até mesmo um mundo tão famoso quanto a Lua pode voltar a parecer estranho quando o trajeto muda.